para completar o futuro de Capasso. Será no Vasco ou não? Falo também sobre cotas de televisão, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre os cotas. A que terão direito os clubes na competição estadual não são boas, mesmo após um reajuste pouco superior a 10%. Atlético e Cruzeiro terão direito cada um a 8 milhões de reais. Só a título de comparação, os dois clubes que menos vão receber de cota de televisão no Paulistão, o Noroeste e o Velo Clube, terão direito a 8 milhões e 800 mil reais. E se o caso já é ruim para Cruzeiro e Atlético, para os demais times mineiros a situação é ainda mais dramática. O América vai receber na casa dos 3 milhões de reais. Os demais times que integram a elite do futebol mineiro ficarão com 660 mil reais cada como cota de participação. Houve um reajuste, contei, de pouco mais de 10%, por exemplo, o Cruzeiro e Atlético faturavam 7 milhões de reais no ano passado, o América faturava 2 milhões e meio de reais. Vale a lembrança também de que o Campeonato Mineiro nesse ano terá transmissão da TV Globo, do Sport TV e do Pay-Per-View, mas não serão todos os jogos transmitidos. O Premier, o Pay-Per-View da Globo, promete passar todas as partidas do América, do Cruzeiro e do Galo, além de todos os jogos do mata-mata, mas a primeira fase vai ter alguns jogos no escuro, especialmente aqueles que não tiverem a presença dos três grandes. Só para arrematar e para você tirar um balanço geral de como é que anda o pagamento das cotas dos estaduais. Em São Paulo, contei para vocês o valor mínimo a que terão direito os clubes, 8 milhões e 800 mil. O valor máximo de 44 milhões de reais é quanto São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians e o Santos receberão cada um. No Rio de Janeiro, Botafogo e Fluminense recebem 17 milhões, o Flamengo 22 milhões e o Vasco é o que menos fatura com 11 milhões de reais. O Atlético Mineiro entrou na briga por Coelho, atacante que pertence ao Atlético Paranaense. O interesse do Galo nesse jogador é anterior à chegada do Cuca, mas como o Atlético tinha outros nomes de mais peso e não conseguiu avançar, o Coelho passa a ser alternativa atleticana. Preciso responder agora se Capasso fica ou não no Vasco para 2025. Essa pergunta me foi feita em um dos programas aqui do canal do Nicola no YouTube. Repassei por uma fonte importante no Vasco e ouvi a seguinte resposta, abre aspas: nossa ideia e a do agente do jogador é buscar uma proposta para que ele seja vendido para o Vasco porque ganhamos algum valor e para o atleta porque ele troca um ano de contrato no Vasco por 2 ou 3 em um novo clube, fecha aspas. Só para relembrar, o Capasso havia sido comprado pelo Vasco junto ao Atlético Tucumã em 2023 por 1,5 milhão de dólares, valor referente a 50% dos direitos econômicos. É exatamente essa a pedida do Vasco para que o negócio saia agora. No ano de 2024, o Capasso esteve emprestado ao Olímpia. Existia a impressão de que o Olímpia compraria o atleta, mas na última hora o time paraguaio desistiu da operação. Jogador que desde que foi comprado pelo Vasco, disputou apenas 16 partidas com 2 gols marcados. Se o Vasco não conseguir negociá-lo, aí o Capasso pode ficar à disposição do técnico Fábio Carille. Por falar em ficar à disposição, nesse sábado o Maurício Lemos desembarcou no Rio de Janeiro, novo reforço Cruz Maltino. Ele rescindiu o contrato com o Galo e explicou o porquê da dificuldade em fechar com o Cruz Maltino. Ele já havia recebido uma proposta na metade do ano passado. Estou muito motivado depois de ficar 6 meses sem jogar. Achei que na oportunidade, se eu ficasse no Galo, poderia ter mais minutos, o que não aconteceu. Agora, com a nova proposta, não tive nem que pensar muito, fecha aspas, disse o zagueiro uruguaio Lemos, que chega para ser titular absoluto do Vasco na atual temporada. Bora falar agora sobre as finanças do Vasco. Quero te contar qual é a real situação do clube. E isso é importante para que você entenda um pouquinho do cenário assumido pelo Pedrinho assim que a SAF foi embora. Quando a 777 perde poder no Vasco, o clube tinha mais de 51 milhões de reais em dívidas vencidas com outros clubes. Não é que eram prestações que ainda estavam por vencer, eram dívidas que já deveriam ter sido pagas e estavam em aberto. Além desses 51 milhões, a 777 também deixou mais de 5 milhões e meio de reais em dívidas vencidas com atletas do atual elenco, causando enormes dificuldades no dia a dia. Para piorar, os 270 milhões de reais
que tinham como prazo de depósito da 777 nas contas do Vasco o prazo final de setembro não foram pagos na temporada passada. Então, assumindo uma série de problemas, o Pedrinho precisou gerar novas receitas. É por isso que há enorme dificuldade na contratação de jogadores de nome. O clube passa por um momento financeiro drástico, pesado, muito ruim, e torce para que exista logo uma proposta para compra da SAF, desde que com um investidor disposto a colocar dinheiro e que conheça de futebol. Zagueiros. O Vasco já tem 2 zagueiros fechados, o Oliveira e também o Lucas Freitas. O Maurício Lemos está em vias de ser anunciado, já confirmou a chegada do goleiro Daniel Fuzetto e também do volante Tietê. A grande dificuldade é buscar um atacante de lado de campo. Várias alternativas já foram discutidas, como Coelho, Brian Rodrigues, Vitor Sá e Gabriel Veron. Não houve avanços até aqui por conta das questões financeiras. Murilo do Palmeiras no Vasco, Wanderson também, vamos lá. O Richardson, essa foi uma das maluquices que eu li nos últimos dias. Nada contra quem publicou, nem sei quem publicou, mas o Murilo é titular ao lado do Gustavo Gomes, e com a saída iminente do Vitor Reis vai se tornar ainda mais importante dentro do elenco do Palmeiras. Salário alto, certamente o Palmeiras ia exigir um caminhão de dinheiro. Esse foi o nome mais maluco que apareceu entre as possibilidades de reforço para a zaga do Vasco, e foram várias as tentativas, né? O Vasco falou com o Balbuena, o Vasco tentou o Samir, o Vasco conversou com o Maurício Lemos e ainda não conseguiu anunciá-lo. Enfim, esse é o nome que dá para a gente descartar. Sobre o Wanderson, existiu um interesse do Vasco no Wanderson, o Vasco chegou a conversar com o staff do jogador e também com o Internacional, mas a ideia do Roger Machado é manter o Wanderson, tá? E essa busca por ponta no Vasco é ainda mais complicada do que por zagueiro. O Vasco tentou o Coelho, está praticamente descartado, o Atlético está pedindo muito dinheiro. O Vasco tentou o Vitor Sá, mas o Vitor Sá está titular, está jogando lá na Rússia, também vai ficar por lá. O Vasco sondou o Gabriel Veron, o Porto pediu 10 milhões de euros. Enfim, não está fácil, até porque eu já contei para vocês, a atual administração do Vasco assumiu o clube em baita crise financeira. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, você vai ajudar demais o nosso trabalho. Tá bom? Então vou fazer o seguinte, já vou trazer o técnico fazendo uma análise do jogo, do rendimento da sua equipe, que treinou muito pouco em relação ao Nova Iguaçu, que vem treinando desde o início de novembro. E 1-1 foi o resultado. O que você achou da partida do Maxwell Alegria? Obrigado. Boa noite. Realmente é um contexto difícil, assim, por tempo de trabalho, né? Nós começamos dia 27, Nova Iguaçu já tem mais tempo de trabalho. O que a gente sabia que ia sofrer um pouco é o segundo tempo, principalmente pela parte física, que condiciona todo o resto, né? A parte técnica e tática. Acredito que a gente perdeu um pouquinho de pressão na bola na linha da frente, e aí foi uma cascata, o Nova Iguaçu conseguiu empurrar um pouco a gente para trás, mas a gente ainda coibiu chance clara do Nova Iguaçu, né? Tomamos um gol de bola parada, um descuido, mas acredito que ainda, com todo o contexto adverso, os meninos competiram. Sobre a Alegria, né? A segunda pergunta. Sobre a Alegria, acho que é um menino que se dedicou, que competiu até onde aguentou. Ele pediu para sair depois, ali naquele final. Mas acho que ele lutou muito, cara. Ele batalhou, foi importante em algumas transições. É um garoto ainda, é um garoto nascido em 2004. E acho que ajudou muito a equipe coletivamente. Obrigado. Professor Ramon, tudo bem? Lineker Beyond, canal MCV Play. Hoje a torcida do Vasco ela externou um senso de urgência, normal que vem acontecendo nos últimos anos, né? A falta de... A torcida não tem mais aquela paciência, né? De trabalhos a longo prazo, reconstrução, é algo da torcida do Vasco em particular, mas hoje refletiu um pouco no campo. Eu queria saber, no meu ponto de vista, como foi muito pesado pela estreia, um time ainda não entrosado, como que reagiu esse vestiário e como que você absorveu também, porque como se trata de muitos jogadores jovens, essa reação de imediato da torcida na estreia? São jogadores jovens, eu pontuei isso antes do jogo, vão trazer a torcida para o nosso lado, né? Quanto mais sinalização a gente tiver ali na frente, vai trazer ele, vai incendiar a torcida do Vasco quando está junto, é impressionante a força dela, é um 12º jogador, e acho que é normal, são jogadores jovens, no primeiro tempo a gente teve algumas transições muito boas,
que poderiam gerar chance de gol, a gente não gerou por escolhas erradas, por tempo, por ritmo, por tomar a decisão talvez um tempo um pouco antes. E depois do jogo, assim, a cara dos atletas era de insatisfação mesmo com o resultado, porque ninguém vai comemorar um empate dentro de São Januário. E eu falei com eles que esse é o primeiro passo para a gente trazer a vitória quinta-feira contra o Bangu. Isso aí então, torcedor vascaíno. Tá aí as últimas notícias do Vasco da Gama para você, trazendo mais informações sobre Capasso, né? Se vai permanecer ou não no Vasco, o jogador que estava emprestado ao Olímpia do Paraguai, que segundo informações o Olímpia tinha um interesse na contratação do jogador, mas acabou não acontecendo esta negociação e o Capasso voltou para o Vasco e agora está em viés de saber se vai ficar no Vasco ou se vai ser vendido, né? Se vai ser negociado. Eu quero sua opinião sobre essa situação, se o Vasco deve segurar o jogador, até porque o Vasco contratou já 3 zagueiros para reforçar o seu setor defensivo, e quero sua opinião se Capasso deve permanecer para reforçar mais ainda esse setor, já que ele foi até bem pelo Olímpia, por isso tinha até surgido o interesse do Olímpia contratar o jogador, o que não acabou acontecendo. Como mais um concorrente volta aí na disputa sobre Coelho, né? O Atlético Mineiro volta a ter intenção no jogador. O Vasco meio que já estava também desistindo dessa contratação e termina de desistir, né, praticamente. Coelho muito caro, uma pedida muito alta pelo Atlético Paranaense, e o Vasco não vai mais conseguir contratar o jogador, né? Até então parece que as negociações vão se encerrar. E sobre a estreia do Campeonato Carioca, o Vasco empatou em São Januário. O Vasco que, lembrando que jogava como visitante, né? Mas é só por tabela mesmo, né? Porque São Januário é do Vasco, o Vasco é mandante. Mas era a equipe ali muito mista, né? Muitos jogadores jovens. E lembrando que a equipe titular ainda está em treinamento com o Fábio Carille. Só vai estrear mais à frente. E a equipe sub-20 aí do Vasco, né? Até que fez uma partida mais ou menos, né? Que dá para se esperar da molecada. Tá início de temporada ainda, lembrando que o Nova Iguaçu já vinha treinando desde novembro. A equipe do Vasco começou a treinar há pouco tempo, e com o passar do tempo, né, do início dessa temporada, a musculatura vão soltando, os jogadores vão tendo seu desenvolvimento aumentado, e vai se esperar mais ainda do Vasco da Gama. Quero sua opinião nos comentários, o que você achou desse jogo de ontem, né? Quem pode ter sido destaque, quem foi, quem perdeu a oportunidade, quem aproveitou. Deixa sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações.